Glória a Deus. Agora estamos prontos para ouvir a boa palavra. Meu irmão, se você não prestar atenção naquilo que está sendo ministrado, tudo que você fizer em oração vai se perder. Hoje o Senhor Deus, Ele me confrontou falando a respeito que nós precisamos, em verdade, colocar em prática os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, irmão. Às vezes a pessoa, ela vem à igreja, ou às vezes até mesmo de casa, ouve a palavra mexe com ela, a palavra toca no coração dele, toca no coração dela, e às vezes a pessoa, ela até se anima dizendo, não, em nome de Jesus, eu vou fazer isso, Deus vai operar na minha vida, Deus vai fazer a obra, o milagre vai acontecer. Mas quando realmente estamos diante do desafio, quando estamos de frente com o mal, muitas vezes nós nos deixamos levar por outras coisas, mas não fazemos aquilo que o Senhor Deus nos mandou. Pega o exemplo de Tiago, capítulo 1, versículo 19, olha na tela por favor. Diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja ou esteja pronto para quê? Para ouvir, e seja tardio para falar e tardio para até mesmo se irar. Meu irmão, eu tenho que ser todos ouvidos daquilo que Deus fala. Eu não posso ser aquela pessoa que vou me deixar levar pelo meu emocional. O seu emocional tem dia que vai estar lá em cima, você vai estar, como diz o ditado, parece que viu um passarinho verde, passarinho amarelo, não lembro qual é a expressão que eles usam. Você sai rindo a tortas e direito. Alguém é perigoso olhar para você e falar assim, ó, ficou lelé da cuca. Porque a pessoa não tem motivo para, pelo menos eu não estou vendo, mas a pessoa está sorrindo aos quatro ventos, sabe? Nada tira a sua paz, nada tira a sua quietude. Outro dia a pessoa está lá simplesmente revoltado com o mundo e com todos. Os seus sentimentos, o seu emocional está lá embaixo. Às vezes é um sentimento de opressão, é um sentimento de depressão momentânea. A pessoa não foi diagnosticada com doença alguma, mas ela acaba se vendo daquela forma. É igual nesse período de pandemia, aonde saiu aí grandes desastres, pessoas perdendo sua vida, famílias sendo dizimadas, pessoas sendo ceifadas. E aí há ainda pessoas que nem sequer passou por um exame, não fizeram nem sequer um teste, mas já estava se autodeterminando que tinha tido Covid-19. Meu irmão, só quem passou por isso sabe o que é. A pessoa ela não é pronta para ouvir, ela é pronta para falar, às vezes até o que não deve. A Bíblia fala que a morte e a vida, abaixa um pouco o meu retorno, a morte e a vida está no poder do quê? Da língua. Às vezes a pessoa ela está tão atribulada, tão angustiada, tão desesperada, que às vezes acaba falando coisas que acha que isso não vai resultar em problemas para a sua vida, e na verdade pode ser o motivo da sua situação. A morte e a vida está exatamente na ponta da língua, naquilo que eu digo, naquilo que eu falo. Por isso que a Bíblia fala, seja sempre pronto para ouvir. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de assinar qualquer papel, antes de buscar conselho com quem quer que seja, primeiro fale com Deus. Irmão, existem pessoas boas, pessoas que vão te orientar, pessoas que vão te direcionar, pessoas que realmente podem até te dar um bom conselho, mas elas não levam consigo o nome de conselheiro. A única pessoa que eu encontro na Bíblia que recebe o nome de conselheiro, o nome dele é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, peraí, se eu for até Jesus, ele vai saber dizer a mim o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e até mesmo tardio para se irar, para ficar revoltado, para ficar chateado. E o versículo continua no versículo seguinte: porque a ira do homem não opera o quê, pessoal? Não opera o quê? Então fala comigo, repita comigo assim, então. Repita comigo, diga então. Não adianta eu ficar todo nervosinho. Não adianta você perder a paciência, não adianta você extrapolar, não adianta você achar que falando mais alto, ou gritando, ou esperneando, que você vai contornar aquela situação. Não, pastor, porque é só desse jeito que eu consigo colocar as coisas no eixo. Não, às vezes a pessoa fica sendo mais sábia em não discutir com você. Não significa que você predominou,
Pelo contrário, você está passando uma mensagem que não deveria. Porque a Bíblia fala que se depender de nós, nós temos que ter paz com... Você já percebeu que tem gente que ira com tudo e com todos, menos com o causador do seu problema? A pessoa se ira com o marido, se ira com a esposa, se ira com os filhos, se ira com o patrão, às vezes fica irado até com o pastor, mas não se ira contra Satanás, que é o que está matando, roubando e o quê? Destruindo. Se tratando de relacionamento, a pessoa se revolta contra todo mundo, mas se tratando do diabo, a pessoa muitas vezes, de forma figurada, passa a mão até na cabeça do diabo. Não, isso aqui não é Satanás não, pode ficar tranquilo, é eu que estou mesmo nervoso. Não, é Satanás que está matando, roubando e destruindo. Às vezes a pessoa está tão na carne, tão no natural, que não é capaz de fazer um discernimento. A Bíblia fala que não é a ira do homem que vai fazer Deus se apressar. Não adianta eu ficar ali agoniado, não adianta eu ficar estressado, não adianta eu ficar nervoso aos quatro ventos, que isso vai fazer com que Deus apresse em me curar, ou que Deus vai se apressar em me libertar, ou que Deus vai se apressar em trazer a bênção. Primeiro porque Ele mesmo já deixou claro que tudo tem o seu tempo o quê? Para que você entenda, não é na sua ira, não é no seu desespero, não é na sua mágoa, não é na sua raiva, não é no seu ódio, não é na sua pressa, mas é no tempo de Deus. A ira do homem jamais, nunca operou e nunca vai operar a justiça de Deus. E aí diz o versículo seguinte que o mais nos interessa, olha só: pelo que, rejeitando toda a imundícia e todo o acúmulo de malícia. Uma pessoa, irmão, preste atenção, quando ela se enche de ira, se enche de raiva, a Bíblia fala que ela traz para si todo o acúmulo de imundícia. A pessoa começa a criar um cenário. Uma pessoa com raiva, ela não é capaz de raciocinar direito. O que ela viu não é o que não é exatamente o que estava se passando na cabeça dela, mas ela cria aquela cena. A pessoa cria aquela imagem. Sabe? Não é, pastor, eu sei o que eu vi. Não, a sua raiva, a sua ira mostrou o que você queria ver. Meu irmão, é coisa séria. Não deixe ser tomado pela ira, não se deixe ser tomado pela ansiedade, não se deixe ser tomado por qualquer outro sentimento que não seja a fé, que não seja aquilo que a palavra de Deus instrui. Porque volta lá o versículo, por favor. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, preste atenção nisso, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa... Agora olha o versículo seguinte: e sede cumpridores do quê? E não somente o quê? Enganando-vos com falsos discursos. Quando eu li essa última parte do versículo, eu falei assim: meu Deus, como que muita gente tem caído nisso? Com falsos discursos. E o pior, não é que sempre esses falsos discursos vêm de gente de fora. Muitas vezes nós criamos isso na nossa mente. Lembra como eu já fiz várias vezes uma brincadeira com fundo de verdade? Suponhamos que você estava lá no seu trabalho e você recebeu um telefonema do seu marido. Ou uma mensagem, porque hoje em dia ligar um para o outro ficou difícil. É mais uma mensagem. Aí você recebeu uma mensagem, e às vezes porque você foi para o trabalho, e aí aconteceu que logo cedo da coisa, o bicho pegou. Aí ele mandou uma mensagem para você, falou: nós vamos conversar quando você chegar. Para que falar para conversar, irmão? Tem gente que cria até um arrepio nas costas assim, ó, né? Aí a pessoa: tudo bem. Aí ela vai lá: tudo bem, vamos conversar. Tem problema não. Só que aí a pessoa já sai do trabalho dela, ou de onde ela quer estiver, ela já sai daqui criando um diálogo. Porque chegando lá, eu sei o que ele vai falar. Mas se ele falar isso, aí eu vou falar isso. E aí ele vai replicar, vai dizer: não, mas é isso. E aí eu vou dizer isso. E aí ele vai falar isso. Aí eu vou dizer: chega, não dá mais. Cria um diálogo. Aí quando ela chega, fala: sim, o que você quer conversar? Aí às vezes Deus vai lá e quebra: me perdoa. Aí a pessoa fala assim: não, você não pode falar isso. Por quê? Porque agora não tem mais como replicar. Eu quero brigar. Eu quero continuar o diálogo que eu trouxe lá do meu trabalho até aqui. Não é, muitas vezes os discursos não vêm de gente de fora, irmão. Às vezes nós fazemos isso. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos.
Como é que eu posso amar alguém que está tentando me prejudicar? Como que eu vou... Não, Senhor, sinceramente, Deus, eu não vou dizer que o Senhor errou, mas o Senhor diz que o Senhor nunca pede nada além do que a gente possa suportar. Agora o Senhor pedir para eu amar quem está tentando destruir minha vida? Ah não, Senhor, não, é complicado. E a pessoa cria um discurso, ela não está toda pronta para ouvir, ele não está todo pronto para ouvir. Quer ver mais? A Bíblia fala: bendizei a todos aqueles que vos... Como é que eu vou falar bem de quem está falando mal de mim? É mais ou menos assim. O Pedro chega e fala assim: pastor, você não sabe não, pastor, tá? O Valcur fica ali tocando do seu lado, mas esses dias, pastor, eu peguei ele no Fraga, conversando com a dona Dirce, mas pastor, estava falando tanta coisa ruim do senhor, que o senhor não tem paciência para ensinar eles, que o senhor fica chateado quando eles erram uma nota, errar uma nota o senhor já olha feio para ele, aquilo está doendo no coração dele, não sei o quê. Aí eu olho para o Pedro e falo assim: poxa, Pedro, ele falou tudo isso? Falou, pastor. Nossa, mas eu gosto tanto do Valcur. Meu Deus, ele é uma pessoa tão dedicada ao que faz. Ou seja, você falar bem de quem está falando mal é uma suposição. E se teve coincidência, o chão vai abrir, né? Se teve coisa, estou brincando, né? O maior desafio é você falar bem de quem está falando mal de você. Mas a gente não quer ser cumpridores. Nós não queremos ser cumpridores. Nós tentamos nos enganar com algum discurso. A gente tenta forjar um discurso para a gente ser mais convincente do que a própria palavra de Deus. Olha lá o versículo de novo, vamos ler de novo? Preste atenção. E sede cumpridores da... Palavra de Deus não é para ser abirrogada, palavra de Deus não é para ser questionada, palavra de Deus não é para ser duvidada, palavra de Deus é para ser cumprida, é para ser obedecida, e nessa obediência Deus abre os céus e derrama a bênção sobre a tua vida. É nessa obediência, sede cumpridores da palavra e não somente alguém que ouve, enganando a vós mesmo, enganando a si próprio com falsos discursos, tentando, sabe, te convencer. Eu não sei se eu vou conseguir falar para você, mas é mais ou menos. Eu lembrei um dia, mandaram um vídeo para mim. Alguns aí disseram que mulher, quando vai lavar a roupa do marido, de vez em quando encontra um dinheiro dentro, não encontra? Olha, pastor, isso era bem antes, agora não encontro mais nada não. É perigoso eu encontrar lá a fatura do cartão dizendo assim, um recado: paga. Né? Mas antes até encontrava alguma coisa, né? Aí diz que a mulher, para ter um desencargo de consciência, para não ter como alguém que estava roubando o marido, ela foi lá, enfia a mão num dos braços da jaqueta do homem, enfia a mão dentro do próprio bolso dele, entrega para ela, ela pega com o outro braço, agradece ele, porque na consciência dela foi o braço do marido, né? Ela está levantando uma justificativa própria: não faça isso. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do maligno. Não deixe o diabo brincar com a sua vida. Não deixe o diabo brincar com as suas emoções. Não deixe o diabo brincar com a sua família. Sede, pois, cumpridores da palavra e não somente um ouvinte, enganando a si próprio com alguns discursos. Então hoje Deus ele quer que nós cumprimos a palavra de Deus, que a gente vai lá e se dedica. E de todos os métodos de ensino de Jesus, tem um que mais me chamou a atenção, que está em Mateus capítulo 7. Vamos ver o que está escrito lá, em nome de Jesus? Mateus capítulo 7. Vamos ver o que nosso Deus ele nos ensina. Mateus capítulo 7. Quem achou, diga amém. Está fácil na tela, né, irmão? Mateus capítulo 7. Mas eu quero abrir aqui, vamos lá. Mateus capítulo 7, a partir do versículo também 7. Olha o que o nosso Deus nos ensina. Mateus 7, versículo 7. Diz assim, ó, vamos lá? Pedi e dar-se-vos, buscai e o quê? Vamos ser mais participativos, irmão, o frio já foi embora. Então vamos lá? Pedi e dar-se-vos,
Buscai e o quê? E batei e o quê? Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, e ao que bate, se abre. Irmão, esse é um dos ensinamentos mais lindos que Jesus pode deixar para você e eu. Por quê, pastor? Porque aqui ele diz, pedi e recebereis. Mas tem muita gente, irmão, que vai viver pedindo e não vai receber nada. Porque às vezes nós temos que parar para pensar qual é a intenção do seu pedido. A Bíblia nos ensina a pedir para Deus. Sim, pastor, porque eu sei que é a obra de Deus. Ou seja, nós estamos dando condições para que pessoas em lugares muito distantes, pessoas em lugares remotos, em aldeias, onde nem sequer tem idioma, mas tem que trabalhar o dialeto apenas, elas irão ser alcançadas pelo Evangelho. Depois, eu vou poder dar um conforto para minha família. Eu vou poder dar um conforto para minha casa. Porque a Bíblia fala que digno é o obreiro, digno é o trabalhador do seu salário. Então, peraí, Deus, então não tem vaidade. E às vezes, irmão, a pessoa deixa a vaidade entrar no coração, só para os seus deleites e seus prazeres. Eu me lembro de uma pessoa, há muitos anos atrás. Essa pessoa, infelizmente, era manipulada por um espírito de consumismo. Sabe o que é esse espírito de consumismo? Eu não preciso, mas parece que tem uma coisa que leva a pessoa a ter aquele desespero para comprar, para comprar, comprar. Aí a pessoa fala assim, não pastor, mas está muito barato. E aí eu lembro que um pastor fez uma pregação uma vez, e eu guardei no meu coração. Se você não precisa, então o barato vai sair caro. Porque existe um ditado que de grão em grão, a galinha enche o papo. Às vezes a pessoa não precisa, não tem necessidade alguma daquilo, mas existe aquele sentimento de posse, eu preciso adquirir, eu preciso comprar. Às vezes estraga, e às vezes tem até uma ruindade no coração. A pessoa no fundo sabe que não vai usar, mas também não dá para ninguém. Deixa a coisa se deteriorizar. E às vezes, quando chega um estágio que não presta para mais nada, é aí que a pessoa quer dar para alguém. Ah, irmão, não faça isso. Isso é maldade. Isso é ruindade. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Pedis e não recebeis porque pede mal, para gastar somente nos seus deleites e nos seus prazeres, para simplesmente, como posso dizer, massagear o seu ego e a sua vaidade. Eu não preciso, mas eu quero. E essa pessoa começou um propósito na igreja. Começou orando, começou buscando, começou determinando, e Deus foi bom com essa pessoa. E essa pessoa pagou todas as dívidas, irmãos. Era realmente um milagre. Mas passaram-se os anos, ela deixou o sentimento de consumismo se tornar cada vez maior, e hoje voltou a estaca zero novamente. Voltou a dever a muitas coisas, sem falar outros problemas que foram surgindo na caminhada dele e na caminhada dela. Meu irmão, aqui a palavra diz, pedir e dar-se-vos, pedir e dar-se-vos, mas aprenda a pedir. Porque se você pedir para os seus deleites, para a sua vaidade, para os seus prazeres naturais, Deus não vai te atender. Lembre-se, Deus supre a necessidade de um ser humano. Mas existe uma outra maneira de pedir. No livro de Marcos 11, 24, olha na tela, diz assim, olha o que está escrito lá, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, de que maneira? Mais alto, de que maneira? Orando, crede que o recebereis, e então o quê? Irmão, aprenda a apresentar, olha para o pastor, aprenda a apresentar toda a sua necessidade, toda a sua precisão diante de Deus através de súplicas e das suas orações. Aprenda, a Bíblia fala que todas as nossas necessidades, todas as nossas precisões, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, elas sejam conhecidas diante de Deus através de súplicas e orações. É isso que Deus nos ensina. É isso que Deus nos fala ao coração. Aprenda a fazer elas se tornarem conhecidas diante de Deus. Mas tudo o que pedirdes, o quê? Orando. Crede que recebestes e então
Agora olha para o seu irmão e fala assim: acorda, irmão. Fala de novo, fala: acorda, irmão. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece? Pronto. Marcos 11, 24, vamos voltar lá. Por isso vos digo que tudo o quê? De que maneira? Mas o que significa esse pedir? Se você voltar aos originais da Bíblia, o missionário nos ensina que esta palavra pedir vem de um verbo chamado aiteo, que significa determinar, exigir, ordenar e mandar. Talvez a pessoa que foi fazer a tradução, naquele tempo ele não tinha todos os mecanismos de tradução como nós temos hoje. Hoje você consegue até traduzir certos sentimentos, emoções que a pessoa sente, sentimentos e emoções que a pessoa passa. Mas naquele tempo era muito recluso os mecanismos de tradução, principalmente de dialetos. E naquele tempo a pessoa talvez falou assim: peraí, como que eu vou chegar diante de Deus e vou exigir dele alguma coisa? Como é que eu vou chegar diante de Deus e vou ordenar que Ele faça algo? Como é que eu vou chegar diante de Deus e vou simplesmente ordenar, exigir, mandar que Ele faça algo? Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, Ele faz. Mas aí nós entendemos que não é pedir, não é determinar, não é exigir, não é ordenar, não é mandar a Deus, mas mandar ao mal. É mandar ao inimigo, que pegue exatamente o que é dele, o que está lhe causando, o que está turvando a sua mente, está turvando a sua visão, e exigir que ele vá embora. Tudo que você determinares na hora da oração. Irmão, tem muita gente que foi criado em Cristo Jesus para ser vencedor, mas está vivendo como derrotado. Porque na hora da oração, prefere muitas vezes fechar os olhos e deixar que alguém ore por ele. Tem hora que o pastor vai orar por você. Mas tem hora, meu irmão, se você não entrar na guerra, se você não vestir a armadura, se você não colocar de um lado o escudo e do outro empunhar a espada, você vai ficar derrotado. Você vai ser fracassado. Na hora da oração, não é para você ficar calado, ouvindo. Na hora da oração, é para você assumir a sua posição em Cristo e unir a sua fé com o seu pastor e orar. Pastor, mas eu não sei orar. Deixa eu te fazer uma pergunta e quero que você me responda. Há quanto tempo você já frequenta a igreja? Me ajuda aí, vai lá. Vamos lá. Valcur, quanto tempo? 25 anos. Dona Cláudia, quanto tempo a senhora já frequenta a igreja? 10 anos mais ou menos. Vamos lá, quem já frequenta mais de 10 anos? Levanta a mão, deixa eu ver. Menos de 10 anos, levanta a mão. Quanto tempo, vai lá, quanto tempo o senhor já frequenta a igreja? 9 anos, a senhora? 10 anos. Quem mais? Vamos lá. Me ajuda aí, dona Ivânia. Quanto tempo? 10? 7 anos. Meu irmão, esse tempo que vocês servem a Deus, já era para vocês terem observado a maneira que o seu pastor ora. Você acha que eu aprendi como? Deus mandou um anjo com pedagogia lá no meu quarto? Em letras, formado em letras, para poder falar assim: meu filho, vai ser assim, ó. Ou ele mandou um anjo coaching, para mim poder ensinar a eloquência e de muitas outras coisas. Aí o anjo chegou lá e sentou: senta aí a 10ª. Você vai orar assim, ó. Você vai fazer assim. Não, meu irmão. Quando eu ainda sentava no seu lugar, eu observava o meu pastor. Eu ouvia como ele orava, eu observava como ele orava, eu percebi quando ele fazia uma oração de adoração, eu observava quando ele fazia uma oração de libertação, eu observava quando ele fazia uma oração de cura, quando ele fazia uma oração abençoando até o aniversário, a vida de alguém. Se em todos esses anos você ainda não observou o seu pastor, não prestou atenção como ele faz uma oração de cura, ou muitas vezes uma oração de libertação, está na hora de você despertar. Está na hora de você despertar, determinar, exigir, ordenar e mandar. E aí ele diz: pedir, e então o que, pessoal? Pedir e dar-se-vos. Então, se eu fizer dessa maneira, eu vou ser abençoado. Segundo, pedir e dar-se-vos-á, buscai e o quê? O que diz o versículo? Olha lá, por favor, vamos lá. Pedir e dar-se-vos. Buscai o quê?
Mas buscai aonde? Porque hoje o que tem de gente, irmão, eu não sei se é ofensa para você ou para quem está nos assistindo, está online ainda? Eu não sei se vai ser ofensa ou não, mas tem gente, irmão, que às vezes fica igual uma barata tonta. Ela não sabe para onde vai. Tem gente, irmão, que não sabe aonde buscar. Fica tanto desesperado que qualquer coisa que aparentemente transpareça ser de Deus, ela está lá. Há uma mistura, uma embriaguez terrível. A pessoa não cria raízes em nada, nem em lugar nenhum e nem mesmo na palavra de Deus. Busca em tudo quanto é coisa. Sabe aquela pessoa no desespero? Que ela fala assim, não, tudo que, aquela expressão, tudo que é de Deus é bem-vindo. Mas tem coisa que é anjo de luz, transfigurado em anjo de luz, é Satanás. Se você não tiver comunhão com Deus e não observar a palavra de Deus, você não vai conseguir fazer discernimento do que é de Deus e o que não é. O que vem do Espírito, o que vem do diabo. Aqui a Bíblia fala que nós temos que buscar em 3 coisas específicas. A primeira, a irmã gritou, na palavra. Atos 16, 27, olha na tela por favor. Diz assim, ó, vamos lá? Esse fato se deu depois que Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantaram hinos e oravam a Deus. E a Bíblia fala que Deus mandou um terremoto que abriu a prisão de Paulo, e também de todos os outros presos que o escutavam. E aí diz assim, ó, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ele quis até o quê? Cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças nenhum, que todos aqui estamos. Meu irmão, olha que coisa linda, cumpra o teu ministério. Não deixe aqueles que lhe pertencem se perder. Tem homens se perdendo na infidelidade, tem homens se perdendo nos vícios, tem filhos se perdendo nas drogas. Meu irmão, faça como o apóstolo Paulo, não deixe se perder nenhum daqueles que Deus te deu. A Bíblia fala que ele poderia muito bem deixar para lá. Talvez aquele carcereiro deve ter pensado da seguinte forma, chegando e vendo todas as portas abertas, ele falou assim, eu vou me matar. Eu vou me matar porque é o seguinte, se eu não me matar eu vou morrer de qualquer maneira. Porque o rei vai achar que foi negligência da minha parte. Ou pode até achar que eu fui conivente com eles e fui lá e abri as portas das prisões e deixei eles embora. Ou então eles vão me matar, ou então eles irão me colocar no lugar deles e eu vou sofrer a pena deles. Então, para que isso não aconteça, eu vou me matar, porque se eu me matar, quando eles chegarem, eles não vão colocar culpa em mim. Eles vão pensar o seguinte, os prisioneiros deram um jeito de fugir, o carcereiro tentou impedir e eles foram lá e mataram ele. Pelo menos eu morro com dignidade. O meu nome não será mal, não vai ser representado de maneira ruim, vai ser representado de maneira boa, porque eu tentei executar o meu papel. E quando aquele homem tentou tirar a sua própria vida, o apóstolo Paulo já havia se sentido responsável por ele. Não faças isso. Não faças esse mal, porque todos nós estamos aqui. E olha o que aconteceu, versículo seguinte. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo ele se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me... Agora vem um versículo que todos nós amamos e conhecemos de praxe. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua... Irmão, não espere Deus tratar com a sua casa sem primeiramente tratar com você. Não espere Deus tratar os seus problemas sem primeiramente tratar você. Não espere que Deus resolva toda a sua vida sem primeiramente fazer você ser uma pessoa resolvida. Tem gente, irmão, que não é bem resolvido na fé, não. Tem pessoas que ainda estão balançadas. Tem pessoas que ainda correm atrás de horóscopo, tem gente que ainda acha que tem signo, tem gente que ainda acredita na leitura de mãos, tem gente que ainda fica com amuletos da sorte. É igual um dia o pastor falou, olha, fulano chegou e falou, ó, faz o seguinte, pega esse rabo de coelho aqui que vai te dar sorte. Aí o pastor olhou e falou assim, mas se não deu sorte nem para ele vai dar para mim, porque o bichinho morreu. Como é que vai dar sorte para mim? O bichinho morreu.
Aí a pessoa fala, não, pega uma ferradura de cavalo, acho que coloca atrás da porta, não é? É isso? Eu acho que é isso, coloca a ferradura do cavalo atrás da porta, né? E tantas outras coisas. Pessoas vivem de amuletos, pessoas vivem de objetos e coisas parecidas. Meu irmão, olha o que Deus está nos ensinando. Você não espere Deus tratar com seus problemas, se primeiramente Deus não tratar com você. Sabe por que Deus tem que tratar com muitos de nós? Porque muitos de nós se desesperam facilmente. Muitos de nós, irmãos, somos como, acho que a Lamborghini, a Ferrari, é de 0 a 100 em 1/1000 de segundo, vamos dizer assim. Eu não sei, só estou dando exemplo por cima, por falar, né? Tem gente, irmão, que da calmaria já vai para a ira assim. É mais ou menos assim, a pessoa deu um sorriso e voltou. Pronto, fechou o tempo. A pessoa muda. Não espere Deus tratar os seus problemas sem primeiramente tratar você. Por isso que ele disse para aquele homem, crê no Senhor Jesus Cristo e será então salvo você e depois a sua casa. E termina dizendo, presta atenção, e lhe pregaram uma palavra do... Então se você tem que buscar alguma coisa, busque na palavra. Ela é o seu respaldo, ela é a sua força, ela é o seu auxílio, ela é a tua coragem, ela é a tua intrepidez, é ela que vai dar a você um espírito forte como nunca você teve. É ela que vai te capacitar, te habilitar para fazer coisas grandiosas. Como diz o livro de Salmos, em Deus faremos proezas. Mas só iremos fazer essas proezas, só iremos fazer essas maravilhas, se aprendemos a buscar aquilo que precisamos na palavra. Mas não, a gente busca na opinião alheia. O que você acha? Ora lá Deus para mim. É igual um dia uma irmã pediu oração, eu fiz a oração, aí ela olhou para mim assim e falou assim, eu coloquei a mão na cabeça dela, fiz uma oração, aí terminei de orar, ela olhou para mim e falou assim, e aí, pastor? Eu falei assim, aí o que, irmã? Beleza? Não, pastor, e aí? Eu falei assim, aí o que, irmã? O que o senhor viu? Eu falei, irmã, não vi nada, eu estava de olho fechado. Eu vou ver o quê? Estou com o olho fechado. Não, mas o senhor não viu nada, o senhor né, não viu alguma coisa? Não, irmã, não vi nada. Se desprenda disso. Se liberte disso. Essa é a revelação que nós precisamos, essa é a força que precisamos, essa palavra é a capacitação que nós precisamos. Pedir e dar-se-vos, buscai e encontrarei. Vamos parar por aqui, sexta-feira daremos continuidade. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Glória.